Deus colocou isso no meu coração e colocou no coração da Vanessa. E Deus já me deu o tema. E Deus falou comigo que era você que queria pregar primeiro, porque o tema parece que tem alguma coisa a ver com você, com a história da tua vida. E eu não sei o que foi que Deus falou com ele. Só que ele não falou o tema. E eu fiquei muito curioso, porque assim, a gente se vê de uma maneira, a gente se enxerga de uma maneira, mas a gente quer saber como que as pessoas enxergam a gente, né? Então eu fiquei curioso de imaginar por que que ele achou que esse tema se encaixaria com a minha vida, enfim. Só que aí eu já estava comprometido em ministrar a palavra na quarta-feira. E aí ele veio na semana agora, acho que segunda ou terça, e para reafirmar o convite, dizendo que seria hoje, que iria começar os temas, e aí me deu o tema. E eu falei, meu Deus, mas eu só posso viver esse tema a partir de quarta-feira, depois que eu ministrar lá, senão vai misturar tudo, vai. Mas eu confesso que foi bom. Eu não costumo ministrar alguma coisa programada. Geralmente Deus coloca uma palavra no meu coração e eu fico meditando nela e aí de repente fica pronto uma mensagem. Mas eu confesso que eu gostei porque eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre, me fale o que eu vou falar a respeito disso. E ele até me deixou à vontade para fazer um testemunho a respeito da minha vida, da minha história de vida. Mas eu vou fazer diferente. Eu preparei uma palavra, eu preparei uma ministração. E a história da minha vida está dentro dessa palavra, dessa ministração. E de repente algum dia vem algum testemunho aí, alguma coisa. De vez em quando a gente conta alguma coisa, alguma parte dessa história de vida. Eu até pensei em fazer isso hoje, essa noite. Mas como Deus colocou uma palavra no meu coração, vamos para a palavra. E o tema, lições do meu jardim. Ó, não foi fácil, gente. Não foi fácil. Eu confesso para vocês que Deus clareou as coisas mesmo hoje de manhã. Foi hoje de manhã que Deus falou, Tó, é isso. Então vamos lá. Eu fiquei pensando assim, que eu precisava colocar o tema no meio da mensagem. Lições do meu jardim. Então eu fui ler a respeito do primeiro jardim que é citado na Bíblia, que é o jardim do Éden. E a gente está acostumado a ler, a gente está acostumado a ouvir tantas ministrações, tantas histórias. Mas eu confesso que Deus falou algo diferente comigo. Então vamos lá, Gênesis 2, a partir do verso 5. Gênesis 2, a partir do verso 5. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo.
Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pissom. Ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O outro daquela terra é de pureza, o ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é chamado Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Assíria, é o conhecido rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Assim, Yahvé, Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Amém. Amados, então, a primeira lição que eu tiro do meu jardim é que o Senhor, desde o início, preparou para mim, preparou para você um jardim lindo, um jardim maravilhoso, com árvores frutíferas, onde a gente poderia se alimentar, onde a gente poderia fazer outras plantações e viver nesse jardim. Um jardim cercado e irrigado por 4 rios, onde tinha ouro, pedras preciosas, perfume agradável. Esse foi o plano inicial de Deus para mim e para você. Viver num jardim maravilhoso, num jardim perfeito, num jardim lindo, agradável. E foi no último culto de jovens que eu ministrei que eu falei a respeito do nosso trabalho, que a gente trabalha hoje, tem suor, que foi culpa de Adão. E foi culpa dele também, né? Que a gente não está nesse jardim hoje, Adão e Eva, né? Mas só que hoje eu vou dar um refresco para Adão e Eva. Porque nós temos a oportunidade de cultivar o nosso jardim hoje. Nós podemos, Deus nos dá essa oportunidade, essa permissão para a gente cultivar o nosso próprio jardim, plantar nele as flores mais bonitas, as árvores frutíferas, irrigar quando falta chuva, adubar quando falta alimento, e poder colher e poder usufruir desse jardim. Ele nos dá toda instrução para a gente viver nesse jardim através de tudo que está escrito aqui na palavra dele. Nós podemos viver num jardim maravilhoso, frutífero, cheiroso, agradável, se nós obedecermos a palavra de Deus. Nós podemos cultivar o nosso jardim. E nós temos essa oportunidade, cada um de uma maneira. Eu não sei aqui quem que já nasceu num lar cristão, quem que já foi introduzido nesse jardim desde que nasceu. Eu, infelizmente, não tive essa oportunidade, ou felizmente, eu não sei, porque Deus agiu comigo no tempo dele, como agiu na sua vida no tempo dele. Mas quem teve essa oportunidade de nascer num lar cristão e já ser introduzido nesse jardim desde que nasceu,
Até uma certa idade, a responsabilidade é dos pais. Como eu tenho essa responsabilidade hoje. Mas depois de um certo tempo, a responsabilidade passa a ser nossa, quando nós já temos o discernimento. E aí eu não tenho mais desculpa. E se eu não nasci num lar cristão, em algum momento eu fui apresentado a Cristo. E eu fiz uma opção, eu fiz uma escolha. Então aí eu começo a construir meu próprio jardim, a plantar meu próprio jardim, a cuidar dele. Só que de repente pode acontecer desse jardim começar a morrer. Pode acontecer de faltar chuva, de faltar alimento, de faltar nutrientes. Só que se eu não vim de um lar cristão, mas eu fui apresentado, eu fui introduzido e eu estou cultivando o meu jardim, então eu não tenho mais que colocar a culpa nem a responsabilidade em ninguém. Eu já tive acesso à palavra, eu já fui instruído. Eu sou responsável por manter o meu jardim verde e florido. E se eu vim de um lar cristão, e se eu fui introduzido pelos meus pais, mesmo que depois meus pais falharem comigo, eu não posso mais me queixar. Porque eu fui apresentado a esse jardim. Então aí a responsabilidade é minha de manter o meu jardim florido, o meu jardim viçoso, verde. A responsabilidade de cuidar do nosso jardim, ela é de cada um. Eu não posso colocar a culpa em ninguém. Se o meu jardim está morrendo, se as flores estão murchando, se a grama do meu jardim não está verde. Porque nós temos cada um a responsabilidade de cuidar do seu próprio jardim. Domingo passado, não sei se foi passado, se foi no outro, que teve o batismo lá no cenáculo, acho que foi no outro, né? Eu levei 2 broncas lá. Por causa daqueles açaizeiros lá do cenáculo. Alguém sabe que tem pé de açaí lá no cenáculo? Quem que sabia? Tá 2, 3. Eu também não sabia que tinha pé de açaí. Para mim tinha uns coqueiros lá. E de repente os coqueiros lá começaram a morrer. Ah, tá seca, faltou chuva, tal, e todo lugar tá seco, tá tudo seco. Mas aí veio 2 pessoas falar comigo que aquilo lá era açaí. Eu falei, mas eu nem sabia que isso aqui era açaí. Eu só conheço o açaí da Barra. É verdade, eu não conhecia eu sabia que o açaí era uma espécie de coqueiro, mas eu não tinha me atentado para isso. Aí veio 2 pessoas falar comigo que estava morrendo, que era falta de água, tal. Então aí eu fui pesquisar na internet, porque então agora eu sei que o açaí ele é nativo de áreas alagadas. Então, para se cultivar açaí em terra seca, tem uma série de regrinhas, de fatores que tem que ser observado. Então agora eu vou começar a cuidar do açaí lá do jeito certo. Agora eu sei que é açaí, agora eu sei como que tem que cuidar de açaí em terra seca. Então agora eu vou começar a cuidar do açaí do jeito que tem que ser. E eu espero que ele tenha vida, que ele dê frutos. Por quê? Porque agora eu sei. Agora a responsabilidade é minha. Se morrer de novo, mais um pé de açaí lá, a responsabilidade é minha. E assim é com a nossa vida. Com o jardim que Deus tem para nós. Com o plano dele. Para nós vivermos num jardim bonito, florido, que dá fruto. Mas deixa eu falar para você que eu fiz
fiz algumas anotações aqui que eu nunca uso. O que aconteceu? Você sabe a história de Adão e Eva, a serpente, a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a desobediência. Então aí, lá em Gênesis 3, 23. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Então chegou um momento radical. Um momento radical que o ser humano, que inicialmente era para viver eternamente nesse jardim, foi expulso do jardim. E isso pode acontecer com a gente também. Se a gente não vigiar, não cuidar, a gente pode chegar numa situação de estar totalmente fora do jardim. De estar totalmente fora do plano inicial que Deus tem para a nossa vida. Então nós temos que estar sempre atentos, vigilantes, porque a responsabilidade é nossa em cuidar do nosso jardim. E é maravilhoso, né? Que foi cantado aqui, né? Que o pecado vem todo dia, as tentações vêm, né? Mas aí, eu escolho Deus. Porque se a responsabilidade é minha, eu faço minhas escolhas. E eu fui apresentado a Deus com 16 para 17 anos. Mas eu escolhi não continuar. Então eu percorri até os 34, 35, não sei, fora do jardim. Mas eu poderia estar desde os 16, 17. Então foi uma opção minha. Na realidade eu não tinha muita maturidade. Eu tinha um amigo, eu sempre fui de poucos amigos. Então na escola eu tinha 1 ou 2 amigos mais chegados, o restante a gente convivia, mas... E nessa idade eu tinha um amigo chamado Leonardo. Até eu perdi o contato com o Leonardo, eu queria saber dele, ele sumiu. Ele morava ali na rua Paraíba, na penúltima casa antes de chegar na Bahia, do lado esquerdo. E o Leonardo era evangélico. E me convidou para ir na igreja dele. E eu fui, e eu gostei. Tinha uns louvores lá, aquilo mexia muito comigo. Eu chorava, eu ficava imaginando. Eu vinha sempre a minha mãe, que eu queria que a minha mãe estivesse ali, que ela ouvisse aqueles louvores. E o pastor era um senhor sério, grandão, usava terno, tinha um bigodão. E eu, na época, eu era até bonitinho, sabe?
hoje. Mas às vezes a gente começa a permitir que falte água. Às vezes a chuva não vem e a gente também não rega. Às vezes falta nutriente na terra e a gente não coloca o nutriente. A gente permite que certas coisas comecem a adentrar o nosso jardim. Uma praga e a gente não cuida. Um bichinho roedor a gente não tira do nosso jardim. E quando a gente menos percebe, tudo isso já tomou conta. E o nosso jardim está seco, as nossas árvores não dão fruto, não dão flores. E o pior é que às vezes a gente acaba se acostumando. Às vezes a gente nem percebe. E quando vê, está no meio de um jardim seco, sem frutos, sem flores. Pela nossa falta de atenção. Por ter permitido que entrasse na nossa vida, que entrasse no nosso jardim, coisas que não estavam nos planos de Deus para nós. Coisas que não fazem parte dos planos dele para nós. Eu separei algo que fala a respeito disso em Efésios 4, a partir do verso 17. Efésios 4, a partir do 17. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Inutilidade dos seus pensamentos. Eu vi um trecho de uma entrevista ele é pastor, arqueólogo, Rodrigo Silva, professor. E ele dizia assim que a grande dificuldade de se educar hoje, de se ensinar hoje nas escolas, é que não é a dificuldade de colocar uma cultura útil nas pessoas. É que primeiro precisa retirar um monte de cultura inútil que as pessoas carregam hoje consigo. E como tem coisa inútil hoje para tomar conta da nossa vida. Hoje nós temos a internet, redes sociais, que para certas coisas é uma bênção, mas para esse lado é terrível. Quanta coisa inútil, quanta cultura inútil que chega para a nossa vida e a hora que a gente percebe, já tomou conta de um monte de coisa que não deveria. E aí começa a murchar uma plantinha, murchar uma florzinha. Olha, incrível Paulo escrever isso para os Efésios há tanto tempo atrás, né? Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Ele não está dizendo se é pessoa inteligente, se é pessoa famosa, se é pessoa bonita, se é inutilidade dos seus pensamentos. O que mais tem hoje é gente bonita, gente famosa, gente rica, mas com uma inutilidade enorme de pensamento, e tem um monte de gente andando atrás desse povo, querendo ver o que esse povo está fazendo, o que está escrevendo, o que está pensando, o que está... Talvez por isso está faltando tanta gente aqui hoje. Ou melhor, poderia ter bem mais gente aqui hoje. Porque talvez estão atrás dessas inutilidades que vêm tomar o espaço de tudo aquilo
que poderia servir como água, como adubo, como nutriente para o jardim da nossa vida. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem devido ao embrutecimento do seu coração. Coração duro, não quer ouvir, não admite. Às vezes está num vazio enorme, buscando solução em droga, buscando solução em depressivos, buscando solução na bebida, mas por fora aparenta alguma coisa bonita para chamar a atenção, para ter seguidores, mas é um vazio, um coração duro que não se abre, não se dobra. Havendo perdido toda a sensibilidade, ele se entrega a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Parece que Paulo vive hoje, né? Parece que ele escreveu isso ontem, não foi? Meu Deus, como é real! Como a palavra de Deus é maravilhosa. Parece que Paulo estava vendo essa geração da internet hoje. Não tem valor a nada, não dá valor a nada. Uma pobreza de espírito. Mas olha só para nós o que ele diz: entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele foste discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a ser de renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então deixa eu falar uma coisa. A partir de agora, Paulo começa a dar algumas instruções que elas vão se encaixar para a gente, se a gente estiver precisando cuidar melhor do nosso jardim, igual eu vou ter que cuidar dos açaizeiros lá no cenáculo. Como que nós vamos fazer para trazer a vida de novo para esse jardim, para ver a grama verde de novo, para ver as flores bonitas e viçosas, para ver as árvores produzindo fruto. Vamos lá. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Primeiro, ele está falando para a gente deixar de falar mentira e começar a falar só a verdade um para os outros, porque nós somos todos um só corpo. Depois ele vem dizer que a gente pode ficar bravo, que a gente pode ficar nervoso, mas que a gente não pode deixar isso nos levar ao pecado. Se eu ficar muito bravo hoje, muito nervoso hoje, mesmo assim eu preciso me controlar para não pecar, e amanhã eu vou acordar sem nada disso no meu coração. Amanhã já passou. Amanhã eu volto a ser o de Paula que Jesus gosta. Ele até permite que em algum momento eu fique bravo.
Mas isso não pode me levar a cometer um pecado. Amém? Não deis lugar ao diabo. Ó, o diabo, ele é nosso inimigo. Ele anda ao derredor, esperando uma oportunidade. A gente sabe disso. Mas acontece que às vezes é a gente que permite que ele age na nossa vida. Às vezes a gente abre brechas. A gente deixa ele agir. Tem quatro atitudes nossas que tem mais poder de nos levar ao pecado do que uma própria ação do diabo: a vaidade, o egoísmo, a avareza e a arrogância. Tudo isso tem um poder maior para nos levar ao pecado do que uma própria ação do diabo. Então nem tudo é o diabo. Quando a gente deixa esse tipo de sentimento tomar conta da gente, falar mais alto, então a gente está dando vez para o diabo, está dando acesso para ele na nossa vida. Mas o versículo 28 diz assim: aquele que roubava não roube mais. Mas não é só isso. Isso faz parte de uma conversão. Mas diz assim: pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Então quem roubava não rouba mais. Deixa de roubar. E vai trabalhar, fazer o que é bom, fazer o que é certo, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Então não é só deixar de fazer o que é errado, não é só deixar de fazer o que é mal, é também começar a praticar o bem, a fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada a Jesus. E tudo isso serve de água, de adubo, de nutriente para o nosso jardim. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Então eu paro de falar aquilo que não agrada a Deus e está resolvido o problema. Não. Mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Então não é só eu deixar de falar aquilo que não agrada a Deus. Eu preciso também falar coisas que transmitam a graça de Deus para quem ouve. Então o meu jardim começa a ficar um pouquinho mais bonito. Começa a se fortalecer de novo. Porque primeiro eu comecei a deixar aquilo que estava fazendo mal para o meu jardim. Agora eu começo a colocar de novo aquilo que vai ser bom para ele. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O que eu faço que entristece o Espírito Santo de Deus? O que você faz? Assim, eu tenho a resposta. Pensa aí, se você tem essa resposta. Porque eu não posso falar por ninguém, eu só posso falar por mim. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, como toda maldade. Pelo contrário,
sede bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Então nós temos aí várias receitas para que o nosso jardim volte a ficar bonito de novo, um lugar agradável para se viver, para que a gente possa estar nele e usufruir de tudo aquilo que Deus planejou e colocou nesse jardim, e que a nossa obrigação é só cuidar, é só manter. Amém? Coloca para nós aí João 19, verso 41. Olha lá. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. Então vem desde lá de começo, o homem é expulso do jardim, do Éden, por causa do pecado. Aí depois vem Jesus para morrer pelos nossos pecados, para tirar o peso do meu e do teu pecado, e é sepultado no jardim. Então tudo começou a dar errado lá no jardim, mas depois o conserto de tudo, a redenção com a morte de Jesus, com o sangue derramado, que é o preço pelo meu e pelo seu pecado, termina de novo no jardim. Então Deus está dizendo para mim e para você que nós temos chance sim de viver no jardim. Cristo foi sepultado no jardim. Adão e Eva foram expulsos, Cristo foi sepultado. Porque Deus não mudou o projeto dele para mim e para você. Só que ele não é um Deus que mente, ele não é um Deus que engana. Quando ele diz que tem a porta estreita e a porta larga, ele não te proíbe de passar pela porta larga. Ele só aconselha a escolher a estreita. Quando ele diz que ele está na porta e bate, que se alguém abrir e o receber, então ele vai entrar e se assentar e ceiar com a pessoa. É porque ele dá a opção para a gente abrir ou não a porta. Então, o meu jardim, quem constrói sou eu. O teu jardim, quem constrói é você. Quem deixa o jardim morrer somos nós. Mas ele nos dá sempre a oportunidade de cultivar de novo esse jardim. Nem que seja para arrancar tudo e começar de novo. Nem que seja para ter que arar a terra e começar semente por semente. O plano dele é que lá na frente você tenha de novo um jardim bonito, florido. E que se faltar água, ele vai providenciar água para você. Se faltar o nutriente, ele vai providenciar o nutriente para você. Mas ele não muda o plano dele de que você viva num jardim bonito. Faz um bom tempo já que um dia indo lá para o cenáculo à noite fazer um trabalho lá, eu e o Lio, eu não lembro mais o que é. O Lio me falou de um louvor
E eu fiquei encantado com aquele louvor, e mexeu muito comigo, falou muito comigo. Eu ouvia esse louvor todo dia na minha casa, e eu falava assim: Senhor, me dá uma palavra para eu usar esse louvor, mas eu não consegui. Eu fui até procurar na Bíblia, eu falei: eu quero achar alguma coisa que se encaixa com isso aqui, que eu quero um dia ministrar em cima desse louvor. E aí depois, vendo sobre jardim, sobre falta de água, aí eu me lembrei do louvor. Então, chegou o dia de ministrar e colocar esse louvor. Esse louvor, ele fala de uma terra seca. E ele diz que Deus pode abrir os céus e mandar chuva. Então eu queria fazer um convite para você que talvez está sentindo aí que teu jardim está precisando de água, que teu jardim está precisando de chuva, que por algum motivo ou outro, talvez a grama começou a secar, as flores começaram a murchar, para que você fizesse essa oração desse louvor, porque é quase uma oração esse louvor, ele é uma oração, que eu creio que vai falar bastante ao teu coração, se você abrir o seu coração para o que Deus quer dizer através desse louvor. Pode colocar. Faz essa oração aí. Deixa ele falar com você. Ele vai abrir os céus para você essa noite, amém? Fica de pé, igreja, fica de pé. Eu sou essa terra seca também, e eu preciso dessa chuva também. Fala para ele, fala para ele. Deixa a chuva de Deus entrar na sua vida, molhar aquilo que precisa ser molhado. Essa terra seca. Deixa ele encharcar tudo para começar a dar vida de novo, fazer brotar aquilo que já morreu, trazer vida àquilo que já se foi. Deixa a chuva de Deus tomar conta de você nesse momento. Não se fecha, não. Se abre para ser molhado, para ser inundado com essa água, com essa chuva.
Recebe, recebe a chuva aí, se molha, se permita molhar com essa chuva. Fala para ele que você está precisando dessa chuva. Quantos estão com sede? Levanta as suas mãos, diga: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero tua água, Senhor. Quero tua água, Senhor. Quem foi encharcado aí, dá um aplauso para Jesus. Se é para Jesus, é mais forte. Se você se deixou molhar, se você se permitiu molhar, aplauda mais, aplauda mais. Aleluia, aleluia. Que você possa deixar o cheiro dessa chuva, dessa terra molhada entrar nas tuas entranhas. Que você vá para casa essa noite, você vai dormir com esse cheiro de chuva, de terra molhada. De coisas novas brotando, coisas novas nascendo, com o poder da chuva de Deus na sua vida. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, ó Pai. Pai, nós não vamos aqui pedir para ninguém se manifestar, mas o Senhor sabe que a tua palavra falou com alguém essa noite. O Senhor sabe que alguém estava precisando dessa chuva nessa noite, Pai. Pai, nós vamos para casa na certeza, Senhor, que corações foram inundados da sua chuva, da sua água nessa noite. Que tem água transbordando, que tem água encharcando jardins que estavam secos. E que essa água vai trazer nutrientes. Que essa água vai trazer vida em alguns jardins aqui essa noite, Pai. Que flores voltarão a florir. Que árvores voltarão a frutificar. Com cheiro da tua chuva. Com cheiro da tua terra molhada, Pai. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela tua presença conosco, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar aí, Renan.
Alô, aleluia, glória a Deus. Você foi abençoado aí em nome de Jesus? Eu fui demais, gente, eu fui demais. Deus é lindo, né? E esse tempo atrás eu estava até no cenáculo e eu estava até conversando, o Mazon estava na mesma roda. E eu estava comentando, eu falei, cara, Deus está falando, não sei se é a ocasião, que está um clima tão seco, mas não sei, toda vez que eu olho para uma árvore seca, parece que Deus está falando comigo. E eu não entendia nada, eu não sei nem por onde começar. O Deus Paulo ministrando, eu estava lá no fundo e aquele monte de coisa vindo assim, eu falei, Deus, e agora? E me chamava muita atenção, eu sempre ficava olhando para uma árvore seca e a gente passou por um período grande de estiagem. E me chamava muita atenção uma árvore seca, sem folhas. E uma árvore seca, sem folhas, muita gente pode olhar e falar assim, ela está morta. Ela morreu. Mas basta vir a chuva. Basta vir o tempo da chuva. Isso me fez levar a questão de oração. Eu entendo que essa oração é como a chuva. Eu não sei se alguém aqui ora por uma outra pessoa. Eu creio que todos aqui têm pessoas que oram. Uns estão sentados do lado do fruto de oração. Outros ainda não. Mas são pessoas que oram por pessoas. Que pagam um preço. E por muitas vezes a gente olha para situações e fala, meu Deus, parece que a minha oração é em vão. A gente olha e fala, meu Deus, não floresce. Mas eu continuo te dizendo, continue orando. Não desista. Deus não desistiu de você. É por isso que você está aqui hoje. Alguém orou por você. Alguém intercedeu pela sua vida. Você está aqui hoje porque você é fruto de oração. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem tem celular aí? Erga a mão. Amém. Vamos tirar o celular aí. Se você ora por alguém, gostaria que você tirasse o celular e abrisse a câmera. Pode dar um tempinho. Dá tempo. Pode tirar o celular do bolso, não é pecado. Mazon, eu queria te pedir um favor, Mazon. Coloca números 23, 19 aqui no telão. E eu vou explicar enquanto você tira o celular. Se você tem essa pessoa aí que você ora por ela. Eu queria que você tirasse uma foto do telão. Entra no WhatsApp aí, tira uma foto. Às vezes a árvore pode estar seca. Às vezes a pessoa tem promessas, mas não está na presença de Deus. Sabe? Manda para essa pessoa e diz, estamos orando pela sua vida. Eu estou orando pela sua vida. E agora eu queria te convidar para, como igreja, nós juntos, nós oramos por todos que nós oramos. Vamos pôr de pé, vamos levantar um clamor como igreja, vamos orar. Porque eu creio que todos nós temos aquela pessoa que nós amamos tanto, né? Eu não sei se é familiar, se é amigos, se é pai, se é mãe, se é tio, se é avô. Eu não sei, mas eu sei que nós estamos nessa guerra. Por muitas vezes nós podemos olhar para as árvores e falar assim, ela está seca. Mas uma árvore ainda tem raiz. E é o que mantém ela viva. E a raiz é a palavra de Deus na vida dessa pessoa. Se você crê que o milagre possa acontecer, continue orando. Até eu postei algo no meu Facebook que fala, Noé, ele parecia um tolo até chover. Todos zombavam de Noé até
até chover. Então continue regando com oração. Continue regando com oração. Amém? Vamos levantar um clamor. Senhor Deus, eterno Pai, grandioso e digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração, nós te engrandecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, nós te clamamos, ó Pai, nesta noite, por vidas colocadas no teu altar, por vidas colocadas, ó Pai, nesta oração. Pessoas, ó Pai, que têm chamado, têm ministério. Pessoas, ó Pai, que muitas vezes estão, ó Pai, com grilhões, que estão, ó Pai, presos em vícios, estão presos, ó Pai, em todos tipos de situações, estão presos, ó Pai, no mundo do pecado. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, como igreja, para clamar, para pedir, para interceder, ó Pai, a Tua presença. Venha sobre esses familiares, vem sobre essas vidas, vem sobre esses amigos, vem sobre essas pessoas, Deus, que o Senhor tem um plano, um projeto sobre a vida delas. Continue, ó Pai, abençoando, continue, ó Pai, guardando elas de todo mal. Senhor, acampa os teus anjos nessa noite ao redor deles. Aqui estão teus filhos, tuas filhas que clamam, que pedem, que pagam um preço, que diariamente clamam ao Senhor. Floresça, floresça, que eles possam, ó Pai, entender, ó Pai, a importância, ó Pai, dessas orações, a importância, ó Pai, de cada filho, ó Pai, que nós, Deus, nós somos iguais ao Senhor. Nós somos iguais, estamos dentro da igreja ou não, nós somos iguais a Ti. Então, Pai, nós estamos aqui clamando ao Senhor. Enche, ó Pai, a cada um de nós, ó Pai, com ainda mais perseverança, com ainda mais fé, com ainda mais ousadia, para que nós não cessamos, para que nós não paramos, ó Pai, essa luta em oração. Que nós não paramos, ó Pai, um só dia, um só minuto de clamar por essas vidas. Pode ser, ó Pai, que a partir de hoje seja um divisor de água, para que essas pessoas, ó Pai, estejam aqui nos próximos meses, nos próximos dias, para que nós possamos glorificar ainda mais quem o Senhor é, quem o Senhor tem, tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, sobre as nossas vidas. Assim também, ó Pai, nós colocamos todos os nossos familiares, aonde seja ele estiver. Deus, continue abençoando, continue, ó Pai, guardando. Abençoa também todos aqueles que não puderem estar aqui hoje, ó Pai, neste lugar. Continue guardando eles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te adoramos e nós aplaudimos o Teu nome, porque o Senhor é santo, santo, santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o Teu nome. Pessoal, amanhã temos escola dominical, às 9 horas da manhã. Nós estamos abordando um tema que é de uma importância significante. Aliás, todos os temas são importantes, mas esse é bom que você tenha uma atenção especial, né? Então vem amanhã, começa às 9 horas, tá? Todos estão convidados. Aqui na entrada tem um livrinho da Donep. Se você sentir no coração de levar, leva, vai em casa, né? A Donep teve grandes homens de Deus que conheceram a Deus dentro da Donep. Talvez aqui seja uma pessoa, alguém que esteja aqui, possivelmente pode ser alguém que possa fazer parte da Donep, eu não sei, mas se você sentir no teu coração, tem um livrinho ali, não custa nada, você só tem o trabalho de pegar e levar para casa, tá? Então vocês fiquem à vontade, que Deus guarde cada um de vocês de volta para casa, que vocês tenham uma boa noite de descanso, de paz, e que Deus venha sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe.